Estamos aqui com mais um episódio do Enquanto Café Esfria. Eu, Alice e a Raniele Rangel. E nós vamos falar sobre o final do ano e todas as mudanças que nós tivemos ao longo do ano, né, amiga? Isso. Às vezes a gente vai passando o ano, né, no piloto automático, sem se perceber tanto. E aí chega o final do ano, tem as expectativas. Poxa, o ano tá acabando, o próximo ano tá começando, quais são as metas? Quem sou eu? Aí a gente entra meio que naquela crise existencial, mas não precisa da crise. Aí quer escrever a cartinha de final do ano, com as metas pro ano que vem, mas você nem sabe o que mudou, o que aconteceu ao longo do ano. Então é muito bom a gente parar um pouquinho pra perceber isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Inclusive, te ouvindo falar sobre isso, sobre as metas do ano seguinte, que você já fica querendo escrever, tem esse lado e tem o outro lado de quem não quer escrever, porque já se sente pressionado, né? Tipo, meu Deus, o ano nem acabou, já tô tendo que me preocupar com metas do ano que vem. Então, uma coisa por vez, vamos primeiro olhar para quem a gente foi durante esse ano, né? Eu até gravei um vídeo curto sobre isso, né, amiga? Que eu não gosto das caixinhas do final de ano, mas eu acho importante a gente parar e analisar as mudanças, né? O que aconteceu ao longo do ano que nós conquistamos também. E porque geralmente chega no fim do ano e a gente pensa assim, no que faltou, no que a gente não conquistou, né? O que deixamos de conquistar. Então é importante olhar esse outro lado também. O que você conquistou? Isso. Né? E eu te ouvindo falar sobre isso, eu penso até o quanto que a nossa visão às vezes está muito enraizada na falta, né? Então, assim, se tu chega no final do ano pensando só no que tu faltou, que tá faltando, né? No que faltou, imagina então o ano inteiro que tu viveu pensando exatamente nisso, né? Faltou, tá faltando, não tem, precisa ir atrás. Ai, amiga, já cansei. Só de você falar, já cansei. Já dá um... Já, né? Preguiça. Então, vamos aproveitar e fazer isso, ver o que aconteceu ao longo do ano, as mudanças e dar essa respirada, assim, ó. O alívio, dar uma aliviada em toda essa tensão do ano, amiga. Então vamos lá, eu adoro de fazer isso. Vamos lá, amiga. Primeira dica aí pra gente. Dica já? Nem é, tipo, como foi o seu ano? Já dei dica aqui. Primeiro ano pra gente começar essa autoanálise aí. Eu acredito que a gente pode, pra facilitar, quebrar o ano, né? Em vez de, tipo assim, quem sou eu, como foi. Parece muito complexo. Então, se a gente conseguir. Eu gosto muito dessa estratégia, dessa dicasinha. Se a gente conseguir dividir o mês, né, por mês, o ano inteiro, né? Janeiro, fevereiro, março, são 12 meses. Se a gente for no rolo de câmera do nosso celular, por exemplo. Poxa, gostei. Adoro essa Não faço dica. isso. Muito legal. Continua, que eu já gostei. Se a gente for no rolo de câmera e olhar, né? Mês de janeiro. O que eu tava fazendo? Porque a gente esquece, a vida tá acontecendo. Amiga, eu já nem lembro o que eu fiz anteontem. Isso. Aí você vê lá e de repente você tá com um caderninho do lado e você anota, nossa, eu tava assim. E aquilo ali vai te despertando memórias de como, não só o que você viveu, mas como você tava se sentindo, as coisas que ali te trouxeram algum tipo de crescimento, né? As relações que foram construídas ou que foram deixadas de lado, porque isso também faz parte, às vezes, do crescimento da gente, né? O abrir mão, soltar. Sim. Então, você vai fazendo isso a cada mês, janeiro, fevereiro, março, até chegar esse que estamos entrando ainda, né? Dezembro. E aí? Quem estou sendo? O que é que eu já fiz desde o dia 1 de dezembro, né? Para eu projetar o que é que eu quero, como eu quero encerrar esse ano, quem eu quero ser. Tudo que eu vivi em cada um desses meses me aproxima ou me distancia dessa pessoa que eu quero ser? Amiga, e aí, você é a mesma do início do ano? Não mesmo. Eu também não. Eu tava falando isso pra Rani, que antes da gente começar, quando a gente define o tema, que a gente define assim, né? Na lata. Que a gente gosta da emoção aqui, ó, pra gente verdadeiras. soltar o que quiser, dar risada, enfim. Até pra você também deixar o seu café esfriando aí e participar da conversa. Participar. Eu tava falando pra Rani, eu mudei, eu já não sou mais que eu era no início do ano. E esse ano, pra mim, foi um ano, assim, muito intenso. Aconteceram várias coisas que às vezes eu mesma esqueço. Né? E aí, quando eu tô conversando com alguém, ou enfim, até olhando o rolo de câmera, da câmera, as fotos, eu lembro, caraca, eu já fiz isso, aconteceu isso. Enfim, eu amo fazer essa análise e perceber o quanto que eu já mudei. E eu fico muito feliz todas as vezes que eu percebo uma mudança. E como eu lido hoje com as situações. Então, assim, eu fico muito feliz, amiga. Eu adoro.
Eu acho legal. E eu escutando a Alice, e a gente tava conversando nos bastidores antes, quando ela disse, eu mudei muito, não sou mais a mesma pessoa. Minha primeira resposta e reação pra ela foi, não, eu sou a mesma pessoa. E aí depois eu, não, pera, né? E aí, na verdade, você falou assim, não, amiga, mas não é que você vira uma pessoa diferente. Eu falei, amiga, vive. Não, vive não. Amiga, porque cada coisa que você vive, você já deixa de ser quem você é, cada experiência, né? Eu falando. Mas sabe o que é que eu me conectei? Que talvez vocês aí do outro lado se identifiquem, que eu disse, não, eu não mudei, sou a mesma pessoa. É porque quando a gente pensa sobre quem eu sou, muitas vezes a gente se conecta com a nossa essência. Essência. A né? essência, eu acho que ela permanece, amiga. Ela não dos muda. valores, quem que eu sou. E eu até escuto muito pessoas muito próximas, né, que me acompanham, tipo, há longos, longos anos de vida. Eu sempre escuto isso, Rani, o que é mais legal em ti é que tu não muda a tua essência. Por isso que na hora que a Alice disse, eu não sou mais a mesma pessoa, eu disse, eu sou, porque acontece uma vida de mudanças na minha vida e a essência permanece. Porém, como a Alice muito bem mencionou, a essência dos valores, né? Isso pode ir sendo lapidado, melhorado, mas outras coisas que a gente vai vivendo vai nos transformando, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando a percepção diante da vida, amiga, das o relações. ambiente que você vive, né? As pessoas com quem você se relaciona, até mesmo quando a gente casa, a gente muda, a gente constrói assim juntos novos pensamentos, novas ideias, e é isso que você falou, a gente dá uma transformada, não que você muda o seu valor completamente, mas dá uma ajustadinha ali, algumas coisas, enfim. Eu acho que é natural e é muito bom, né? E aí, aproveitando esse gancho, né, que a gente deu o exemplo aqui do que aconteceu antes da gente começar a gravação, tem pessoas que não conseguem enxergar essas mudanças. Não conseguem. Eu imagino que essas pessoas que têm mais dificuldade de enxergar as mudanças, elas estão muito conectadas com o piloto automático da vida. Né? E quando a gente está no piloto automático, a gente está longe da presença. Volta, se tu chegou só aqui agora, depois tu volta ao começo do episódio, quando a Alice trouxe, né? Vamos aqui parar e respirar, né? Exatamente esse poder de se colocar no aqui e no agora, de se colocar gente, em presença. Isso é tão importante, eu aprendi esse ano também. Né? Eu já sabia, mas eu coloquei em prática isso, de viver o presente. Assim, é algo mágico, na verdade. Você fala assim, o poder disso é tão grande que quando a gente esquece, a gente cai nesse piloto automático, a gente relembra de viver o agora, você fala, caramba, como que eu deixei de viver o agora? Como que eu me esqueci disso ao longo do caminho, assim? Isso. Né? Eu até... Né? Não, mas é verdade. E é interessante te ouvir falando do poder do agora, do poder da presença, do presente, que às vezes a gente escuta demais e fica meio que parece uma balela, né? Lá e vem anos aí falar do poder do presente. O que é isso, né? Quando a gente tem esse poder muito crítico dessas vozes da presença, aí é que é mais um sinal que talvez a gente está muito no piloto automático. E aí que a gente precisa se puxar para esse momento presente. E assim, apesar de parecer mágico, não é inacessível, é muito simples, né? Assim, amiga, não, às vezes é simples, mas às vezes não é fácil. E sim, porque exige esforço. Eu gosto, assim, de lembrar disso pra mim. É uma coisa que eu aprendi. Se você vive no futuro, você provavelmente vai ser ansioso. Se você vive no passado, você vai ficar meio DP. Ou rancoroso. Não é? E aí, se você se esforça, né, pra viver o presente, você fica mais leve, né, amiga? Não quer dizer que, não vou ter nada. Não, mas você fica mais leve. Você fica mais... É sobre simplificar mais as coisas, né? E quando eu falo que estar presente é simples, é porque o caminho é simples. Tipo assim, não requer uma grande estratégia, uma super inteligência para você conseguir isso, mas requer o esforço. Então, eu preciso querer me esforçar de, por exemplo, só pra gente começar, né, me conectar com algo que é tão intrínseco que é a minha respiração. Gente, a respiração, ela é um superpoder, porque ela tá acontecendo o tempo todo quando você nem pensa sobre ela, então ela vai ali no automático, mas a gente também pode trazer ela para a consciência, e trazer a nossa respiração para a consciência nos coloca no presente. Então, assim, tem ciclos de respiração que a gente pode fazer, né? Aí, inspira em 4, segura em 4, solta em 4,
segura em 4, repete isso 4 vezes. Caramba, ali tu já tá se colocando no momento do aqui e agora, né? De se sair um pouquinho dos estímulos, que é celular demais, televisão demais, E né? principalmente, amiga, nós mulheres, que nós somos muito assim, emoção, muito Cíclicas mais também. emoção assim, do que razão. E cíclicas, né? A gente tem os Uhum. altos e baixos, é uma montanha russa, assim, a gente pensa em tanta coisa, Tudo isso em né? um mês. Gente, às vezes meu marido fala assim, eu não consigo te acompanhar, você tava falando de tal coisa, agora você tá falando do quê? Eu falo, desculpa, eu já pensei em várias coisas aqui. Tem que ser assim, ó, cada coisa seccionada pra eu poder entender. E ó, a gente não, a gente é assim, ó, opinião. Eu acho que principalmente para nós mulheres é importante esse momento do agora e a respiração ajuda muito. No início desse ano eu tive algumas crises de ansiedade e a respiração, né, e viver o agora foi o que me ajudou muito. Uhum. Então, Que bom acho, que me fala me isso. ajudou demais. Até porque aproxima, né? Eu fico pensando aqui quantas pessoas também passam por situações de ansiedade, né? De estresse e não sabe que ferramenta usar, às vezes tem vergonha de falar sobre isso. Então, que legal te ouvir a amiga falando isso aqui abertamente a público, né? Aconteceu, gente, fez parte desse Gente como a ano, gente, né? normal. Então, assim, eu não Aham. tenho problema nenhum em falar isso. E hoje eu tô bem, graças a Deus, né? E foi E o que que... nada impede que qualquer pessoa, inclusive a Amiga, psicóloga, também possa passar por algo assim. lógico, Que a gente qualquer um. ama. Amiga, inclusive, a gente tá falando da gente perceber o que mudou ao longo do ano. E um dos exercícios que eu fiz, né, foi a questão da autoimagem. Ó, Autoimagem foi um dos primeiros, quando eu tava ainda meio, né, mal, que me ajudou demais. Foi eu perceber, assim, quem é a Alice. Então, assim, tipo, básico, coloca lá no papel, Alice. E a Alice nos vários papéis que ela exerce, assim, na vida. Então, tipo assim, a Alice esposa, Alice filha, Alice profissional, Alice tudo. E aí eu escrevi, amiga, como eu me enxergava, e eu não gostei. uau. Não gostei. E aí eu falava, como que as pessoas, né? Eu pensei, como as pessoas vão gostar da Alice se o que eu tô vendo eu não tô gostando. Perfeito. E foi daí que começaram as minhas mudanças ao longo do ano, assim, várias delas. Sabe o que isso me faz pensar, esse teu exercício? Que foi uma mental, né? Assim, que tu foi puxando, assim. Mas me faz pensar, olha como é importante você parar para se autoanalisar. Porque se essa Alice não tivesse feito essa análise, provavelmente, talvez, dentro do piloto automático da vida que ela tava, e ela tem percepção de que não tava gostando dela, talvez ela estivesse num lugar de apontar, criticar, julgar Deus e o planeta. Então, Eu o ia problema chegar no sempre é fim os do ano outros. lembrando só o que faltou e o que eu não Isso. conquistei. E o que deu errado. Isso. E que deu errado nem por causa dela, é por causa do outro. Porque quando a gente tá nesse lugar de não se enxergar, A a culpa culpa não é sempre é nossa, do é outro. do outro. E nem é sobre culpa, é sobre responsabilidade, né? O que é que cabe de responsabilidade da gente? Freud já falava disso, né? Então, dentro do que você se queixa, qual é a sua parcela de responsabilidade, né? Então, como é importante a gente fazer esse exercício, não precisa estar ansioso, não precisa estar no final do ano, mas aproveita o final do ano pra fazer o ano que a gente geralmente faz isso e faça. E aí deixem nos comentários pra gente saber se as dicas que nós demos foram boas, se vocês gostaram, se vocês realmente fizeram. Ai, né? gente, quero muito ouvir vocês. A gente fica aqui desse lado pensando, será que o pessoal vai gostar? Será que eles estão gostando? E aí, como que tá? Como que tá chegando pra vocês? Né? Então, gente, deixem aí nos comentários, dá um like também no vídeo. Agora a gente virou youtuber, também a gente tem que falar. Se inscreva, deixa um like, comenta e compartilha. 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 Vai lá, gente, ajuda a gente com esses algoritmos que a gente, né, precisa dessa ajuda pra poder entregar para outras pessoas. A gente precisa ser generoso, né? Se a gente gostou, a gente compartilha. Exato. E não tipo, eu gostei só para mim. Não precisa desse egoísmo, não, viu? As Não, plataformas não vão entregar se você não ajudar. E mesmo que você não queira assistir tudo, chega numa parte assim, você põe no mudo e deixa ele rolando. Tô falando isso pra todo mundo. Não faz isso, não. Deixa ali tocando enquanto tu lava tua loucinha. Vai na tua casa. Quando você tá na caixinha do nada, você põe pra tocar e vai assistindo, né? Isso, perfeito. E faz companhia, gente. Tá sendo divertido. Então, bom cafezinho aí pra você. Tchau.